Bora, meu povo, para mais um episódio Além do Peso. Meu nome é Patrícia Santiago, eu sou médica e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre disbiose intestinal. Você sabe o que é? E eu sou Fábio Rodrigues, cirurgião, e hoje, vamos falar sobre esse tema extremamente importante que muita gente Importante. nem sabe que existe, não é isso mesmo, mestre Roberval? Hoje, Roberval aqui com a gente, hein? Aquaman, pessoal. Já cadeira cativa, né, Rob? Obrigado, doutora. Obrigado, doutor Fábio. Estamos aqui, né, para falar sobre esse tema muito Sempre. importante na vida cotidiana de todas as pessoas Um vivas, seres humanos. Verdade. Muitas vezes você fica com aquela diarreia de forma recorrente, né, candidíase de repetição, aquela cheia de flatos, de gases, né, abdômen distendido, cólicas, e você não sabe o que você tem. Processos alérgicos, né, doutor? Processos alérgicos, né, e aí você aquela mesmo candidíase bucal, e você realmente não está sabendo o que está acontecendo, porque que a pessoa está sendo sempre com esses sintomas de forma recorrente. Aí você vai tratar com antifúngico, você vai Antibiótico. antibióticos, e isso acaba Aumentando perpetuando ou mais ainda piorando o essa problema desbiose. mais ainda. Mas vamos lá, a gente já está começando a falar das coisas, mas vamos com Dá calma, uma gente. resinha Vamos dar uma aí. resinha aqui, vocês dois são muito acelerados, eu preciso acompanhar, eu preciso frear vocês, né? Primeiro de tudo, o que é desbiose? A gente precisa explicar para as pessoas o que é desbiose, porque essa não é uma palavra muito comum, né? Não é uma palavra que se vê muito falar por aí no dia a dia. Doutora Patrícia, explique para a gente o conceito de desbiose intestinal. Desbiose intestinal, o nosso intestino ele é formado por colônias de bactérias, de micro-organismo. E o desequilíbrio, a alteração nessa composição, nessa colônia de bactérias, a alteração, né, quando entra em desequilíbrio, acontece a tão famosa desbiose intestinal. É o desequilíbrio dessa colônia de bactérias. Por conta que o nosso intestino ele é formado quase que 90% a 80%, eu não vou colocar aqui especificamente a proporção, mas de uma bactéria, uma chamada Firmicutes, e as bacteroidetes, né? Os Firmicutes são as bactérias boas, Boas. né? E nós temos as bacteroidetes. Então, quando acontece esse desequilíbrio nessas duas classes aí, nessas duas cepas, né, a gente vai ter o quê? A gente vai ter também aí uma desbiose intestinal. Porque muitas vezes vocês sabiam, não sei se você, é óbvio que vocês sabiam, né, mas eu pergunto para você, né, que quando nós temos aqui um desequilíbrio nessa Microbiota. nessa microbiota aqui, nessas bactérias bacteroidetes e as firmicutes, as bacteroidetes, para você ter uma ideia, se você come alface, ela gera glicose. Interessante, né? Entendi. Então, realmente são bactérias que elas trazem todo um malefício para o nosso organismo, toda uma inflamação, né, que a gente vai falar mais e está relacionado a vários tipos de doença que a gente nem imagina, né, porque já que eu sou acelerada, né, 320, então eu vou aqui segurar um pouquinho para não passar todas as informações, né, e deixar os meus colegas também comentarem, mas esse desequilíbrio realmente ele vai trazer para a gente aí esse malefício que é o quê? Inflamação, né? Toda a parte de alteração dessa microbiota, a dificuldade ou a redução na absorção de alguns nutrientes, né? Então, que vai repercutir de forma geral na saúde da pessoa. Perfeito. Então, um conceito básico mesmo é o desequilíbrio das bactérias no Das intestino. Todos nós bactérias. temos bactérias no Boas e intestino, ruins, né? Sim, boas e bactérias ruins, e a desbiose intestinal é quando acontece um desequilíbrio dessa balança. Essa balança tem que estar sim. equilibrada. Ou por um lado ou para o outro, ela desequilibrou, e isso é o que a gente chama de desbiose intestinal. É como nós vamos discorrer aqui ao longo do programa de hoje, causa vários e vários e vários e vários Vários problemas nas problemas. pessoas, que muita gente nem sabe que o problema está aí, certo? Perfeito, doutora Patrícia, muito bom esse assunto, eu adoro esse assunto. Dando sequência aqui, eu tenho uma pergunta para a senhora aqui. Quais são as possíveis causas de desbiose intestinal? Porque já que essa desbiose é a alteração dessa quantidade de bactérias, né? Não é quantidade, no Uhum. equilíbrio das Crescimento, Equilíbrio, bactérias, né? crescimento, né? é Hã? um crescimento desorganizado dessas Isso. bactérias. Eu quero saber da senhora agora
que leva a essa alteração no equilíbrio dessas bactérias? O excesso de bebida alcoólica, consumo exagerado de bebida alcoólica, consumo exagerado e até mesmo, na verdade, ali todos os dias ali de açúcar, né? Gorduras saturadas, realmente a alimentação está muito relacionado o consumo de fast foods, refrigerantes, né? Essa alimentação inflamatória, né? Ela faz essa alteração. O sedentarismo, ele causa, o estresse, ele também causa, entendeu? São causas realmente comuns, onde você vai ter aí toda uma alteração. A gente pensa que não, mas realmente leva toda uma alteração na microbiota intestinal. Perfeito, doutora Patrícia. E já que é um desequilíbrio nessa flora bacteriana, né, na Uhum. flora, o que causa esse desequilíbrio na flora bacteriana? Então, o excesso, por mais incrível que pareça, o excesso do consumo de proteínas, o consumo em excesso de açúcar, principalmente aquele açúcar refinado, açúcar de um modo geral, que a gente vai, depois a gente pode falar sobre isso. O uso de bebida, o consumo de bebida alcoólica excessivo, uso de antibióticos, estresse, um outro ponto que a gente trabalha muito, né, a relação sexual desprotegida, também causa a disbiose, então são as principais causas que levam aí. E aí também uma sem esquecer, pessoal, a alimentos, na verdade, pequeno consumo de fibras. Perfeito. Pegando o gancho aqui do pequeno consumo de fibras, que isso aí vai bem dentro das causas. Porque a gente precisa construir uma cronologia aqui para as pessoas entenderem que como esse é um assunto novo, né? Uhum. Dentro desse conceito aí, doutor Roberval, para que as pessoas possam entender porque quando a gente fala de desbiose intestinal, é impossível você falar de desbiose intestinal sem trazer o conceito de prebiótico E e probiótico, probiótico. né? Então, E às que vezes as pessoas nem sabem nem o que que sabe o é que é prebiótico e ou probiótico. probiótico, nem sabe que existe, Ó. enfim. Trazendo um gancho aqui do que a doutora Patrícia acabou de falar, dos alimentos, do estilo de vida, do estilo de alimentação, que faz com que leve a desbiose intestinal, explica pra gente aqui o que é prebiótico e o que é probiótico, que depois eu vou fazer uma associação aqui com a resposta dela, para que as pessoas possam entender o que leva realmente à desbiose intestinal. Então, respondendo doutor Fábio e doutora Patrícia, prebióticos são as fibras não digeríveis, não absorvíveis, que vão nutrir as bactérias boas do nosso organismo, Perfeito, isso mesmo, Perfeito, Lopes. doutor tá? Roberval, ótimo. Então, pegando esse conceito que o senhor acabou de falar, que eu tenho os prebióticos, né? Os prebióticos são os alimentos que a gente consome Fibras eles não são digeridos. Isso mesmo. Isso. Eles ficam ali no intestino da gente, alimentando essas boas bactérias, Boas que bactérias. são os probióticos. Então, quando a gente faz uma prescrição para um paciente de um probiótico, na verdade, nós estamos dando cepas de boas bactérias para substituir as bactérias ruins, Para E- fazer ali causar um equilíbrio. para causar um equilíbrio. Só que Ou se eu, aumentar, né? ou essas aumentar, bactérias. exatamente. Só que se esse paciente não melhorar essa qualidade nutricional, imagina um paciente que coma muito besteira, muito fast food, beba muito, aí você está dando probiótico para ele, mas ele não muda essa questão da alimentação dele, Que não vai já tem resolver a o problema dele. desbiose. Que Ele já tem tem a a desbiose, né? Aí você não corrige a desbiose somente com probiótico. Tá? Então, tem que estar muito claro. Pegando o gancho aqui de todas as causas que a doutora Patrícia Sim. falou ainda há pouco, se você observar, é o padrão de alimentação. Padrão. Toda alimentação, todas as causas que a doutora Patrícia falou ainda há pouco em relação às causas de Da desbiose desbiose. intestinal, basta você observar que não tem nada de fibra, então não tem nada de prebiótico. O paciente não consome nenhum prebiótico. Por ele não consumir nenhum prebiótico, que são as fibras, as folhas verdes, automaticamente as boas bactérias dele vão sofrer e vão morrer e vai prevalecer as bactérias ruins. Por isso que acontece esse desequilíbrio. Ainda tem aqui até um ponto aqui, porque muitas vezes o paciente ele não faz a higiene adequada daquela fruta, né, daquele Do alimento, alimento em si, né? né? E aí esse alimento é rico em agrotóxicos, né? Então ele vai ter uma intoxicação, né?
intoxicação entre aspas, por conta que ele vai levar ali, né, Vai levar o substâncias, desequilíbrio né, da... substâncias maléficas, substâncias tóxicas, ele vai levar ali para o trato gastrointestinal, que também vai produzir, vai Aumentar provocar, entendeu, esse desequilíbrio. essa inflamação, né? Perfeito. Tá lindo o raciocínio. Acho que tá ficando claro aí para as pessoas entenderem, né? A gente já É. falou de desbiose, probiótico, as causas, né? Prebiótico. Para Isso. você entender que realmente o pré-biótico são esses alimentos que nós consumimos, como o Roberval falou, né? Alimentos que eles são muitas vezes não absorvíveis, não digeríveis. digerido pelo nosso aparelho digestivo, né? E aí você consegue encontrar facilmente aveia, psyllium, né? A gente Alho, tem as frutas, né? cebola. Alho, cebola. Então, Todas as isso aí, folhas gente, verdes. né? Então, isso aí, gente, são os pré-bióticos que a gente tem na nossa mesa, que a gente tem em casa. Então, você precisa, muitas vezes, é o que a gente fala, comida de verdade. Você precisa realmente comer esses alimentos para quê? Para você nutrir melhor as bactérias do seu intestino. Nutrir Né? nosso Entendam intestino. como é que, o que é prebiótico? Onde você vai achar? Está na sua cozinha. Está lá na feira. Então, você não vai precisar ir na farmácia. Você não vai precisar ir lá naquela onde só vende aquele industrializado, você precisa ir à feira, você precisa comer esses alimentos in natura, você precisa comer realmente esses alimentos para justamente você ajudar o bom funcionamento do seu intestino. Porque se você só come açúcar, alimentos ricos em açúcares, se você só come realmente alimentos sem fibra, meu intestino não funciona, eu não consigo evacuar todo dia, eu tenho que tomar isso, Almeida Prado disso, Almeida disso aqui, aquele outro. Mas a pessoa não come fibra, não toma água, como é que vai funcionar? É uma frase bem comum que a gente usa, né, doutora? Descasque mais e desembale menos. Então, a gente precisa trabalhar esse equilíbrio nesse consumo. Não é que você não possa nunca mais comer uma pizza, não tem nada a ver com isso. Tá? Você precisa substituir, trabalhar nesse equilíbrio. Então, esse equilíbrio nessa busca por esse tipo de alimento, que na verdade é o prebiótico, que seu organismo precisa para ser realmente nutrir, para que você consiga absorver melhor, ele precisa participar e fazer parte da sua composição do seu prato no dia a dia. Com certeza. Então, se você não quer gastar dinheiro com probiótico, consuma prebiótico. Top. Doutor, ficou top mesmo. Ficou bom, hein? Vai lá com aquela receitinha daquele probiótico caro, manipulado, caro rapaz. mesmo. O Não, cara mas a gente já chora. vai ensinar eles fazerem o probiótico também, Sim, né, Rob? sim. Dá pra gente ensinar Dá. aqui, né, Dá como pra é que vocês vão fazer ensinar. o probiótico. cara chora quando sai com aquela receitinha Mas, do probiótico, que gente, realmente é caro. É caro, mas muitas vezes você precisa levar uma receita de probiótico, porque às vezes tem várias cepas ali. Sim. Por conta que você é um paciente que está super inflamado e não é uma coisinha, um probiótico que vai muitas vezes resolver. E se você usar o probiótico e não mudar o teu padrão de alimentação, você vai estar jogando dinheiro fora, ralo abaixo. Mas os probióticos também, né, doutor Fábio, ele tem seus benefícios. E muitos, né, doutora, dentro da função ali do intestino, da vida cotidiana das pessoas também, né? Sim, sim. Mas não é considerado vilão, né? O que a gente está falando aqui, Roberval, é a questão dos probióticos, é porque se eu consigo manter um bom padrão de alimentação, meu intestino desinflamado. Meu intestino vai estar sem desbiose. Ele estando sem desbiose, não há necessidade de eu consumir probióticos. Mas eu preciso estar consumindo bastante prebiótico, que é a alimentação do dia a dia. Se eu faço um consumo ideal de prebiótico, automaticamente as minhas bactérias boas, elas estão em crescimento dentro de uma normalidade. Eu digo assim que tem sempre que estar observando, porque muitas vezes, lembra naquele caso que eu falei agora há pouco, que às vezes hoje é muito difícil você... Como que eu vou saber se tem agrotóxico, se não tem agrotóxico, né? Como é que... Então, assim, realmente o que vai é a clínica. Você precisa se conhecer. Você precisa parar e começar a perceber, conhecer o seu corpo. Né? Pô, tô começando a aumentar a quantidade de gases. Como é que eu tô comendo, né? Como é que tá meu nível de estresse, né? Será que eu tô bebendo muito álcool, né? Será que eu tô consumindo? Então, você tem que realmente observar. Nada é uma coisa muito fechada. Eu respeito a opinião, mas eu, particularmente, eu nunca fecho nada. Nunca digo 100%, nunca digo nunca, né? Então, eu acho assim, que a pessoa ela tem que passar a se conhecer. O conhecimento de você realmente, por conta que às vezes a gente funciona, eu já estava falando com uma paciente, a gente funciona tanto no automático, parece acelerado, né? Acelerado que às vezes você sente uma dor, você nem
para observar de onde é que vem aquela dor, se essa dor tá todos os dias, né? Ou parar para realmente você ver por que você tá sentindo essa dor. E ela vai embora e você acabou, entendeu? Volta a funcionar e não para. Então, a gente precisa realmente parar para se observar. E a gente falou uma coisa mais que não tem nada a ver aqui com desbiose, tema, né? com o tema da nossa, mas eu vou colocar aqui para vocês que é interessante que a autoestima não quer dizer estética. A autoestima é, na verdade, o cuidado que você vai ter com você. E eu achei super interessante o que aquela paciente me falou. Doutora, a autoestima não tem nada a ver com o meu... se eu tô bonita, se eu tô isso, se eu tô aquilo. Não tem nada a ver com isso. Para mim, a autoestima hoje, que a gente estava conversando, eu com ela, é eu parar e eu simplesmente, doutora, dar prioridade para mim. O autocuidado. O autocuidado. Então, a gente precisa parar e realmente ver, avaliar. E aí, de acordo com o que vai aparecendo, você vai buscando para se cuidar. Ótimo. Isso aí que a senhora fala, né, doutora? Que a senhora está falando, comentando, o corpo ele sinaliza. Sim. O nosso corpo ele sinaliza, ele dá sinais para a gente, mas muitas vezes, como a senhora falou, todo o tempo no automático ali, não percebe nada, uma hora ele vai dizer, pô, Tá ruim. eu te avisei. Pegando o gancho aqui que vocês dois falaram de sinal, de sintomas, disso, daquilo, o que eu vou sentir, o que eu sinto se eu tenho desbiose intestinal? Quais são os sintomas, né? Quais são os sinais que o Dr. Beval acabou de falar? O que eu tenho que me observar? É só intestino preso? É porque eu faço vou ao banheiro a cada 3 dias? Isso significa que eu tenho desbiose? Não, você pode ter... Posso responder, Pode, Rob? doutora. Aquaman, posso responder? Você pode Tá cheio de ter... graça, Lúcia. Você pode ter dor de cabeça, você pode ter mau hálito, você pode ter candidíase vaginal, pode ter candidíase bucal, você pode ter estômago distendido, né, o intestino distendido, você pode ter diarreia, você pode ter muitos gases, né? Então, isso tudo são sinais, né, e sintomas, na verdade, devido a um quadro de desbiose intestinal. Ótimo. Quer completar com mais alguma coisa, doutor Beval? Bom, é isso aí que a doutora está falando. O corpo está sinalizando, está mostrando tá que você não está mostrando. bem, tá? A gente poderia colocar a rosácea também como uma dos sinais, Sim, dos sintomas a parte de dermatites, né? Também, né, doutora? Dermatite. Aí a gente já começa a sair dos sintomas gastrointestinais e começa ali. Mas que são vários, São artrite, dermatite, tem várias coisas que levam, encefalite, tem muita coisa que leva. Que é mais profundo, que é né? causado por desbiose Por intestinal, desbiose. porque a gente vai tocar um pouquinho nesse assunto Tá, lá na tranquilo. frente um pouquinho, tá bom? Uhum. Perfeito. Aí, doutora Patrícia, eu chego lá no seu consultório lá, cheio de gases, como só fast food, gosto de tomar minha cerveja sistematicamente, e a senhora vira para mim e fala, você tá com desbiose. Eu falo assim, doutora, mas prove para mim que eu tô com Que é isso, desbiose. né? Me dê um exame que mostra que eu tenho isso. Como fazer o diagnóstico de desbiose intestinal? Na verdade, hoje ainda nós não temos um padrão ouro, né, para fazer o diagnóstico, mas nós temos hoje vários exames, né, tá? Então, nós temos o Indicam, que é um exame que é feito através da urina, né? Sim. Vocês podem até comente aí, doutor Fábio, o que acontece, né? Como é que o Indicam, ele consegue dar um diagnóstico Por pra que gente. a senhora deixa a parte mais difícil da pergunta para mim Porque responder? você é meu complemento, meu amor. Senão ele fica só como, né, Roberval? Senão ele fica só como Um entrevistador, um entrevistador, né? É um exame que ele consegue verificar o metabolismo Metabolismo. alterado do triptofano. Né? Acaba aparecendo muitos aminoácidos na urina e isso mostra que o triptofano não está sendo bem metabolizado no intestino. Isso mostra que o paciente está com desbiose intestinal. Isso mostra que o paciente está com problema de metabolização intestinal. Que é um dos exames, Não está conseguindo absorver. Isso mesmo. Isso. Qual outro exame, doutora Esterinos? Microbioma intestinal. Então, seria um outro exame que nós poderíamos fazer, ou de sensibilidade dos alimentos. Microbioma, onde eu vou ver qual tem mais bacterióides ou firmicutes. A parte a gente entre consegue aspas, fazer. contar qual Os tipo genéticos de que a gente faz, eles são excelentes. Então, é interessante que você busque fazer o diagnóstico, porque além dos sintomas que eu falei, o paciente ele pode ter coceira, como, né, a gente pode
pode ter a parte de dermatite, né? Ele pode ter o mau hálito, ele pode ter diarreia, assim também como constipação, dificuldade na concentração. Então, coceira tanto a parte anal como vaginal. Então, são vários, de forma generalizada. Às vezes você pensa que você está com uma candidíase de recorrência e você não imagina que é por conta, mas meu sistema imunológico, mas você não percebe ou não imagina que você está com desbiose intestinal. Exatamente, porque altera muito essa função intestinal, altera a absorção de nutrientes. Absorção de nutrientes. Então, o paciente ele tem náuseas. Imagina, o seu intestino, na verdade, é porque eu sempre costumo dizer, né? Tá tudo conectado. Então, até uma simples náusea, uma simples dor de cabeça, ele pode ser recorrente, tá o corpo aí gritando por conta que você está com desequilíbrio aí no seu trato gastrointestinal. Sou delgado, né, Roberto? A gente vê muito, né, doutora? Tem pacientes que dizem assim, eu não consigo fazer o de jejum pela parte da manhã, porque eu começo a ter desconforto gástrico, começo a ter náuseas, começo a ter enjoo. Sinais, claro, de desbiose, né? Sim. Não consegue colocar nada ali no intestino, porque o intestino não está bem. Não está bem. Não está inflamado, não está metabolizando, não tá está fazendo digerindo, boa às vezes, digestão. né? Então, ele vai começar a alterar toda a parte do funcionamento dele, né? Vai começar a ter deficiências, né? Deficiências de enzimas, deficiência. Então, vai começar a fazer realmente a falta por conta do desequilíbrio dessa microbiota intestinal. Um dos sintomas claros disso aí é a má digestão mesmo, né, doutora? Sim. Não consegue digerir. Aí entra aquela que o senhor colocou ainda agora. Se eu não faço um consumo de prebiótico, como é que eu vou ter boas bactérias no meu intestino? Sim. Né? Então, sinais claros, a gente vê muito no consultório, essa queixa do cliente que não consegue fazer a primeira refeição do dia. E é extremamente comum, né, na rotina nossa de consultório, pacientes de pré-operatórios ou pacientes de protocolo de emagrecimento, que a gente dosa as vitaminas, muitos pacientes obesos, né? Que a gente faz a dosagem das vitaminas, do complexo B, vitamina D, vitamina C, e a gente observa muito baixo esses níveis. Aí você fica pensando, mas esse paciente tem uma quantidade boa de alimentos, né? Ele muitas vezes toma vitamina D ali sistemático, toma vitamina C, faz isso, faz aquilo. Só que não eleva, eles não chegam aos números favoráveis. Por quê? Porque esse paciente não está absorvendo absolutamente nada por conta da inflamação. Nada é exagero, né? Mas ele está absorvendo muito pouco por conta da desbiose intestinal que leva a um processo inflamatório desse intestino. Isso mesmo. Perfeito, doutor Verroy. Dando seguimento aqui no raciocínio aqui, né? Estamos construindo um raciocínio aqui. O que eu preciso? Eu já entendi, fui lá com a doutora Patrícia, ela já me pediu lá um indicão, um microbioma lá, eu já aceitei. Teste de sensibilidade. Aceitei, né? Como que eu falo? Aceita que dói menos, né? Aceitei, né? A doutora Patrícia, através do exame, conseguiu me comprovar que eu tenho desbiose, que eu preciso tratar, e ela já me mandou também uma listinha de probióticos que eu chorei a hora que eu cheguei lá na farmácia. Aí ela me encaminhou para o senhor poder me passar uma dieta, um cardápio para que melhore essa qualidade das minhas bactérias. Como que seria um cardápio adequado, doutor Beval? Como, do ponto de vista nutricional, nós podemos melhorar a nossa desbiose intestinal? Doutor Fábio, independente do tema que a gente trata aqui, sempre a gente vai estar falando de comida de verdade, né? Ainda agora a doutora já falou. Então, isso aí é comum. Tirar os alimentos inflamatórios, tá? Né? Geralmente a gente bate muito na tecla do leite, do trigo, tá? Se eu tenho desbiose, eu tenho que diminuir, eliminar muitas vezes o leite e o trigo, tá? Os derivados, os derivados, tá? Queijos. Os fast food, né, doutora? Bebida alcoólica. Procurar comer comida de verdade, como a gente comentou ainda agora, desembalar mais, né? Descascar mais e desembalar menos. Ou seja, comprar alimentos basicamente em feiras. Não estou dizendo que eu vou deixar de ir no supermercado, mas comprar alimentos vendidos em feiras. Alimentos, comida de verdade. Vai na área do hortifruti, do supermercado, para não dizer que a gente está... Então, daqui a pouco os donos do supermercado vão estar bravos com a gente. Exatamente, mas o supermercado tem suas finalidades e funções muito boas, né? Sim. Tá? Então, comer comida de verdade, tirar os alimentos inflamatórios, tá? O que é comida de verdade? Prebiótico, alho, cebola, couve, repolho, né? Vamos falar aqui que depois a gente pode até colocar as frutas, as verduras,
kombucha, kefir, que o senhor falou ainda agora, né, que a gente usa, eu gosto vai já muito. ensinar Vai já isso. ensinar a fazer, né, doutora? Então, batata doce, cará, macaxeira, tudo isso são fontes de prebióticos para a nossa alimentação do dia a Aveia, dia. pessoal, As psyllium, veias, né, psyllium, que gengibre. são as fibras, né, doutora? Sim. Então, isso é uma alimentação para prevenir, tratar e um bom funcionamento do intestino, comida de verdade. Perfeito. Complementa com mais alguma coisa, doutora Patrícia? Não, o Roberval tá coberto aí de razão, né? Trabalhar e evitar realmente eliminar a parte de álcool, se o De paciente está álcool. equilibrando, né? Fazendo a parte de equilíbrio, essa microbiota intestinal, né? Trabalhar aí, não no consumo exagerado, principalmente de carne vermelha, né, Roberval? Sim. Dentro de um equilíbrio aí, no máximo 2 vezes, 3 vezes na semana, tá? 2 vezes na semana para você realmente comer aí proteína. Não que a carne vermelha seja uma proteína de má qualidade, mas realmente ela demora aí na digestão. O excesso de proteína, o consumo de excesso de proteína também causa uma desbiose, tá? Então, você reduzir esse consumo de proteína, principalmente carne vermelha, né? Trabalhar aí com a redução, fazer uma boa higiene aí desses alimentos, né? Porque a gente não sabe muitas vezes você não sabe a procedência desses alimentos. Trabalhar aí uma atividade física, né? Uma atividade física, porque quando você faz atividade física, você libera neurotransmissor, que lhe vai dar a sensação de bem-estar. E uma das causas de desbiose é a ansiedade e o estresse. E hoje nós vivemos num mundo moderno, corrido, que não tem tempo para nada. E esse turbilhão que vivemos, ele causa um estresse danado. Então, você fazer uma atividade física, você trabalhar em boas noites de sono para diminuir esse estresse, também é uma forma de você contribuir para o seu organismo, né, para entrar em equilíbrio. Ter sono reparador, né? Vocês já falaram aí, já deram pincelada, mas eu queria saber na prática clínica de vocês, quando vocês identificam um paciente com desbiose intestinal, qual que é a maior dificuldade que vocês percebem na condução desse tratamento com esse paciente? Tem alguma objeção do paciente? É o entendimento? O que vocês acham que pode prejudicar mais isso aí? A dificuldade hoje, na minha prática clínica, eu percebo que eu vou colocar aqui um assunto que a gente sempre fala. Cigarro, né? Cigarro, ele vicia, né? A nicotina vicia a pessoa por conta do consumo, né? Eu vou colocar 2 alimentos que são ricos em nicotina: a berinjela e o tomate. Você comer berinjela e tomate, você vai ficar viciado, você vai acordar de manhã, eu quero uma berinjela. Morrendo de vontade. Eu tô morrendo de vontade de querer um tomate. Não tem, gente. O que acontece? Hoje a gente está colocando isso para vocês, é para vocês lembrarem que hoje a mistura daquela nicotina com vários produtos ali no cigarro é que causa aquele efeito viciante, tornando-se o cigarro uma droga, né? Que realmente faz maléfica ao nosso organismo. Hoje, nós temos um consumo de produtos industrializados, onde aquela mistura cada vez mais potencializa uma ligação no nosso cérebro que faz nós termos esse mesmo efeito viciante como o cigarro. E o que acontece? Muitas vezes o paciente ele sabe que ele tem aquilo, mas a ansiedade e aquela ligação que já temos um vício faz com que o paciente ele não consiga se desassociar ou parar 100% de comer aquele alimento que tanto faz mal. Mesmo o paciente que ele tenha fumante, DPOC, com efizema pulmonar, muitas vezes ele não consegue parar de fumar. E mesmo aquele paciente, sabendo que ele tem uma desbiose intestinal, que pode causar deficiência na absorção de nutrientes, fazendo com que ele não tenha energia, ele seja um fator de risco aumentado a ter várias doenças como autoimune, diabetes, pressão alta, obesidade, doença celíaca, mesmo assim ele não consegue parar de comer. Então, nós temos aí uma indústria dos 2 pontos, que eles tornam cada vez mais esse alimento mais palatável e mais viciante ao ponto de que o paciente não consiga deixar de comer. Então, quando a gente aborda o paciente e diz, você vai precisar tratar essa doença, e muitas vezes você precisa tratar essa ansiedade,
associada, porque essa ansiedade, muitas vezes, ela é a válvula, ele é ali aquele É o fator, gatilho, é o né? É a gatilho desculpa, que né? vai, o gatilho, né? Que vai fazer com que aquele paciente não consiga se controlar. Ele amanhece dizendo, nossa, eu não vou comer hoje, porque eu vou comer isso e aquilo. Quando ele vê, ele já está terminando o pacote daquele alimento que ele não poderia comer. Então, na minha prática clínica, eu vejo quando você vai tratar muitas vezes uma doença, você precisa avaliar o emocional desse paciente. Porque o emocional, ele está ligado com isso, por conta que o ser humano, ele não é simplesmente aquele intestino, ele é corpo, mente e espírito. Perfeito. Eu sempre falo para os pacientes que a relação com esses alimentos multiprocessados, o próprio nome fala multiprocesso, né? Tem Vários multiprocessamentos, processos. vários tipos de alimentos misturados, como a doutora Patrícia acabou de citar o Várias exemplo aqui substâncias, da né? nicotina, que esses alimentos multiprocessados é uma relação de viciado, de vício mesmo. Igual o Dependência, paciente é viciado em cigarro, igual o paciente é viciado em álcool, viciado em droga, né? No açúcar. porque o efeito bioquímico que acontece dentro da nossa cabeça é exatamente o mesmo. É exatamente o mesmo. O que muda é a potência. Quando aquela pessoa come um chocolate que tem aquela sensação de De bem-estar, prazer. de prazer, quando a pessoa fuma um cigarro que ela fica com aquela sensação de tranquilidade, é o mesmo efeito bioquímico de quando aquela pessoa usa uma cocaína. O que vai mudar é a potência. Enquanto a cocaína leva a alucinação, outras drogas levam a alucinações, essas drogas levam ao bem-estar. Só que são drogas, é um vício que leva ao bem-estar. Momentâneo, né? Só que daqui a pouco essa pessoa começa a trazer problemas metabólicos e várias doenças. Sim. Então, realmente, essa parte psicológica, Emocional, né? emocional do paciente é muito complicada. Por quê? Porque as pessoas não aceitam. E isso é outra dificuldade. As pessoas não aceitam. As pessoas acham, por exemplo, que uma pessoa é obesa só porque come errado e não faz atividade física. Isso é só a ponta do iceberg. Eu tenho ansiedade, eu tenho compulsão, eu tenho desbiose, eu tenho resistência à insulina, N outras coisas que levam à obesidade, e as pessoas não aceitam alguns outros problemas. Ele é Ela é multifatorial. multifatorial. E a desbiose intestinal é uma das principais causas de obesidade também. Né? Então, precisamos trabalhar muito isso no consultório. Eu sei que deve ser uma dificuldade muito grande para vocês no dia a dia, para fazer, trabalhar, na verdade, esse convencimento. Que a gente não tem que trabalhar como convencimento. Inclusive, eu tenho usado muito esse podcast nosso aqui para poder orientar os pacientes a assistirem. Sabe para quê? Para se orientar. Eu uso o seguinte exemplo. Sabe por que você não coloca a mão no fogo? Porque um dia você já colocou a mão no fogo e queimou, ou alguém te ensinou que colocar a mão no fogo queima. Então, a partir do momento que você tiver as orientações adequadas a respeito das doenças, você tiver a orientação adequada a respeito da obesidade, da desbiose intestinal, da resistência à insulina, a tendência é que você diminua a exposição a isso. Quanto mais orientado você for, maior vai ser a sua probabilidade de dar certo qualquer estratégia que você fizer. Isso aí, doutor Fábio, né, como o senhor está falando, a doutora Patrícia já falou, aí você vai fazendo por eliminação, quando você explica o que é a desbiose. Vamos fazer assim, 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 eliminando. E quando o cliente bebe, aí você diz, vamos eliminar a cerveja. Pô, mas a minha cervejinha do final de semana, tipo assim, eu consigo fazer a semana toda bem, mas eu preciso tirar minha cervejinha do final de semana? Precisa. Porque se ele está doente no processo inflamatório e está tendo consequência disso, custa. Mas aí vem o convencimento de você mostrar para ele que no primeiro momento precisa. Até porque o álcool é vamos falar assim, um dos produtos mais inflamatórios que nós podemos estar introduzindo no nosso corpo, consumindo. Né? Realmente essa mudança de postura, de comportamento, é uma coisa difícil. E que aí a pessoa precisa trabalhar esse entendimento. Precisa trabalhar esse entendimento. Tem determinadas coisas que não dá para fazer, tem outras que dá, que são incompatíveis, entendeu? Vai trabalhando dia a dia ali, mas às vezes ele, antes de tirar o álcool, ele precisa tirar um monte de outras coisas também. Aí você bota o paciente para pensar. Você tá entendendo? Às vezes ele bebe o álcool no final de semana, tudo bem, mas ele toma café com leite, pão e açúcar todo dia de manhã. Então, é uma prioridade até maior do que tirar a cerveja dele do final de semana. Então, quando você conversa com o paciente, você começa a entender melhor. Ele come um pacote de biscoito todo dia no lanche da tarde. Você tá entendendo? Então, são coisas que às vezes o cara... tudo bem, fica com o teu álcool só no final de semana, tranquilo.
Mas então vamos eliminar isso aqui. Faça troca, vamos fazer Porque o fato substituições. as substituições, fazer com que ele se sinta melhor, Roberval, eu acho que já é um grande passo, sabe? No processo semanal, E aí, no né? processo semanal, e vai fazer com que ele perceba que a redução do consumo e a troca pelos alimentos, ele vai sentir o bem-estar. Sente, com Então, certeza, sim. é o fato de você querer que ele mude 100%, acho que a gente não vai conseguir. Eu sempre- Assim, é a minha prática clínica, né? Eu percebo. Não, isso E eu nem peço mais isso pro paciente, porque ele se sente confortável. se sente confortável. Não, Ele se tu não vai sente colocar o confortável. paciente numa redoma para ele não poder fazer mais nada. Não, né? então é um processo até de porque a gente mudança. percebe que os pacientes não gostam disso. Eles não gostam desse negócio 100%, eles não gostam disso. Extremamente radical. Extremamente Sim. radical, entende? Então é uma coisa que as pessoas realmente têm que mudar e adaptar. Na verdade, tudo E que é se sentir que a mudança aos poucos está tendo resultado, que ao longo do processo Por isso consegue que quando mudar você mais, faz, né? quando a gente pergunta assim, como é que é a melhor perda de peso? A melhor perda de peso é aquela gradativa, por conta que ela é duradoura. Porque o paciente vai vendo ali, sentindo a melhora, né? Então ele vai se adaptando aos poucos, né? Pô, com certeza. Por conta que você vê, o paciente tem trabalho, o paciente tem filho, se é uma mãe, o paciente ele tem o horário, então ele tem que mudar, ele tem que sair da zona de conforto dele, sim, Sim, mas ele tem muita coisa para mudar, porque imagina se fosse nós. as pessoas socializam. O que eu costumo falar para os pacientes, eu bato um pouco nessa tecla com eles para colocar realmente eles para pensarem em relação à mudança de estratégia, né? Eu falo, cria uma estratégia. Veja hoje dentro da tua família, dentro do teu seu familiar, junto com a sua esposa, com seus filhos, dentro desses alimentos aqui, aquilo que talvez vai te causar um impacto maior na tua saúde. Porque se o cara realmente ele bebe sua cerveja ou seu vinho no final de semana, deixa ele beber. Mas se ele come pão, leite e açúcar todo dia no café da manhã, peça para ele começar tirando um. Sim. Escolha, qual desses 3 aqui que você vai tirar? Ah, doutor, não consigo ficar sem um pão, mas o café com leite e açúcar eu tiro. Eu falei, então tira esse. Pronto. Toma um suco, toma um chá. Você vai começar a substituir, daqui a pouco ele se sente bem, ele evolui. Então, assim, É um aprendizado. estratégias que a gente precisa trabalhar para ter com o paciente. E eu sei que não é fácil. Sim, não é Não é fácil. fácil porque as mudanças elas precisam ser construídas. Sim. Né? A gente precisa calçar bem, porque se você muda muito abruptamente, você volta. Você não consegue resistir. Não Você tem tira adesão, tudo. né? Não tem adesão, exatamente. Andando aqui nas nossas perguntas aqui, doutora Patrícia, essa é para a senhora, essa é boa, hein? Vamos lá. Vocês já até começaram a falar aqui o que seriam extraintestinais, né? O que a desbiose intestinal vai causar no nosso organismo, além desses incômodos intestinais que a gente já falou? Ele vai causar, como a gente comentou agora há pouco, ele causa uma inflamação, né? Essa inflamação vai levar aí uma alteração de toda essa parede desse intestino, tá? A gente, tanto que a doença, a disbiose, ela tem aí uma relação ou aumenta a predisposição, como nós falamos agora há pouco, a várias doenças, como doenças autoimunes, doença celíaca, né, colites, né? Então, ela tem toda essa alteração, por quê? Por conta que essa inflamação nessa colônia, nessa alteração nessa colônia de bactérias, ela vai levar o quê? Uma alteração nessa parede desse intestino, né? Que a gente chama de síndrome do intestino vazado, né? Então, essa permeabilidade que tem esse intestino, ela vai ser alterada e isso aí vai facilitar, né, a translocação, né, de aminoácidos, de substâncias, né, que vai realmente levar aí, por exemplo, alterações em outras partes do corpo, em outros sistemas, que é a formação de anticorpos, né? Aí a gente pode ter alteração na tireoide, a gente pode ter doenças aí na parte mental, alteração como depressão, né? Por isso que a gente fala essa conexão intestino-cérebro. A gente tem vários tipos de doenças que estão relacionadas a isso aí. Perfeito. Então, a síndrome do intestino vazado, só para a gente poder entender direitinho, né? Imagina que o nosso intestino aqui como várias camadas. Uma barreira que ela é uma barreira, filtrar. Sim. Precisa filtrar aquilo que entra. A síndrome do intestino vazado, na verdade, ele fica vazado mesmo. Sim. E ele perde essa capacidade de filtro. De permeabilizar, né? Ele perde a capacidade de filtrar. E alguns fragmentos de aminoácidos entram na corrente sanguínea e eles são identificados pelo nosso corpo como anticorpos. Uhum. E isso leva a uma reação inflamatória sistêmica no organismo e ele vai de acordo com aquele anticorpo que ele identificou
explicou, pode ser para tireoide, pode ser para articulação, vai causar Tem vários tipos de pode ser doenças para autoimunes. pele, pode ser para o sistema Cérebro. nervoso, pode ser para um monte de coisa. Então, a síndrome do intestino vazado, ela explique bem essa questão da patologia, a fisiopatogenia da desbiose intestinal em relação a alguns outros organismos. Então, geralmente, quando você trata a desbiose intestinal do paciente, você melhora o paciente como um todo. Não é que você vai curar uma depressão tratando a desbiose. Está errado você falar isso. Mas você vai melhorar os sinais e sintomas. Não é que você vai curar uma artrite tratando a desbiose. Mas você vai melhorar os sinais e sintomas do paciente no artrite. Por quê? Porque você diminui a inflamação e diminui aquela resposta sistêmica que ele tem em determinados órgãos. Isso mesmo. Então, isso é extremamente interessante. Desbiose intestinal é um assunto muito importante mesmo. Muito, muito, muito mesmo. Que muito importante, ele é profundo, tá? Ele é profundo. Isso aqui a gente está só aqui na camada superficial aqui, até porque aprofundar nisso aqui não é o propósito, as pessoas acabam não entendendo até muito porque, o termo porque é muito termo técnico, né? Então a gente tem que falar no nível que realmente a pessoa né? que ela possa aplicar, né? A ideia é isso, que você possa ter o conhecimento, que você possa aplicar no seu dia a dia. Isso. Trazendo em aplicação do dia a dia, doutora Patrícia, agora essa aqui é legal também, ó. Vou já jogar daqui para lá. Que muitas pessoas nem sabem. Entrevistador, né? Hoje eu sou entrevistador. Aí tá o nosso cameraman aqui, que qualquer coisinha aqui, ele tem uma sinusite, ele vai lá, pô, toma um antibiótico. Aí dói a urina, pô, toma outro antibiótico. Dói a garganta. Dói a garganta, antibiótico, né? Anti-inflamatório não, Roberto Valente é antibiótico. Vai lá e toma, toma uma bezetacil. Mas é verdade, porque ele toma sem receita. Esse é mercado, ele compra sem receita. De receita, mas o antibiótico, ele é vendido, a receita dele é de controle especial. Anti-inflamatório, que é um AINES, ele pode sim ser sem receita, mas um antibiótico somente com receita. O propósito do antibiótico ser de controle especial é exatamente evitar o uso indiscriminado de medicação, de antibióticos, entendeu? E as pessoas acabam fazendo isso. Quem nunca tomou uma bezetacil porque estava com a dor na garganta? Eu não tomei, que eu tenho medo daquilo. Dói, né? Dói, né? Eu também não, mas dói. Não. Mas as pessoas fazem isso. Um Tetrex, vocês lembram do Tetrex? Eu lembro, né, doutor? Eu lembro. Você já tomou Tetrex, Roberto Val? Provavelmente já, né? Provavelmente. Tetrex. Eu lembro alguns anos atrás aqui, o Tetrex era... Então, assim, qual que é essa relação? O que pode ser prejudicial para a nossa saúde, esse uso indiscriminado de antibiótico? Para a nossa saúde, não. Para a desbiose intestinal. Né? Na verdade, nós falamos agora há pouco que a causa da desbiose, uma das causas é o uso indiscriminado, é o uso desses antibióticos. Por quê? Porque você vai ter alteração ali, esse antibiótico vai dar toda uma alteração, na verdade vai matar, né, entre aspas, né? Você vai alterar ali essa microbiota e, consequentemente, vai entrar nesse processo que a gente falou. Vai levar um desequilíbrio, não é isso? Desequilíbrio. Exatamente. Né? Então, a gente tem, para você imaginar, não é só um antibiótico, tá, gente? A gente tem que ter muito cuidado no uso do que a gente vai tomar. Por exemplo, tem gente que toma aí omeprazol igual água. Omeprazol igual água. O omeprazol, o que ele é o omeprazol? Ele é um inibidor da bomba de próton. E esse inibidor da bomba de próton quer dizer que ele vai fazer você vai alterar o pH do seu estômago. Mas o seu estômago, qual é o pH do seu estômago? O seu estômago, o pH dele é ácido. Ele precisa ser ácido. E muitas vezes você faz o uso do... Não estou dizendo que não é para tomar omeprazol, mas eu estou dizendo que às vezes você faz o omeprazol aí de forma irregular, por conta própria, sem acompanhamento, sem um tempo aí de uso, e isso vai alterar todo aquele pH do seu estômago, né? Alterando o pH do seu estômago, você vai alterar o quê? Flora intestinal. E digestão, pessoal. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente toma, com o que você vai fazer. Não é por conta que a minha vizinha toma, que passou a acidez dela, por que ela tomou? Passou aquele desconforto, porque a pessoa começa com aquele desconforto gástrico, é um sinal de desbiose, ela vai lá e compra um IBP, um omeprazol, pantoprazol da vida e toma. E isso leva à alteração do pH e pode alterar a digestão, pode alterar aquela bactéria que era para morrer num pH X, ela não morre, cai no intestino, então traz várias consequências para os nossos pacientes.
E uma última pergunta aqui, doutora Patrícia, para poder finalizar, que a senhora está muito bela. Não sei, tem alguma coisa diferente aqui que eu não consegui perceber Esse vai ainda. apanhar, né, Roberto? Vai, com certeza. Eu não consegui certeza, né? perceber ainda o que está de diferente Não. nessa minha mulher hoje, mas até o Eu final não falo do... nada não, doutora. Até o Eu não falo nada Tu não vai lá não, né, Roberto? Já Até o fechou até teu final olho, né, desse Roberto? programa eu vou descobrir o que está de diferente nessa minha mulher hoje, olha. Tá certo. Vamos, amor. E a Penteado, parte penteado. mental e emocional? Nós já demos uma pincelada aqui, mas explica melhor pra gente o que a desbiose tem de relação com a parte mental e emocional. Pessoal, ele tem toda relação com aquela síndrome que a gente falou do intestino vazado, né? Da alteração da permeabilidade daqui da parede intestinal. Mas a gente precisa lembrar também que 85, eu não vou falar ao certo o percentual, mas 85 a 90% da serotonina, que é um neurotransmissor, né? Que controla aí a ansiedade, né, Roberval? Sim. Ela é produzida no intestino. 85%. Né? Então, com a alteração dessa microbiota intestinal, você vai ter o quê? Também a alteração aí na produção, na captação dessa serotonina. Então, você vai, consequentemente, vai ter toda uma alteração a nível tanto da parte do intestino aqui, né, da permeabilidade do intestino, como também na captação do triptofano, da serotonina. Então, o paciente vai desenvolver aí, tá Essa trabalhando. relação ali, triptofano, serotonina, está muito bem ligada e a gente acabou de ver lá o exame que faz o diagnóstico, que é o Indicam, Indicam que ele mostra que o metabolismo do triptofano está Triptofano. alterado e, consequentemente, altera o metabolismo da produção serotonina. E aí, olha só, a gente sabe que hoje muitos psiquiatras, a psiquiatria já evoluiu também muito nessa área, né? Onde você sabe que paciente que está ali com ansiedade, né, com depressão, ele precisa fazer uso de algumas vitaminas, ele precisa suplementar para também ajudar nesses pontos. Porque esse paciente tem essas deficiências. Por quê? Porque você tem ali a conexão ali eixo-intestino, ou intestino cérebro, né? Então, você precisa trabalhar todos esses pontos. Nós poderíamos aí trabalhar muito aprofundar mais um pouquinho, tanto que a gente falou que se a gente fosse fazer um podcast de desbiose, a gente tinha que fazer 3, né? 3 sequências, 3 episódios para justamente trazer um pouquinho mais, aprofundar para que vocês entendam. Você pode aprofundar em desbiose, obesidade, desbiose, transtorno mental. A gente pode trazer outras opções, pode trazer assim, né? Para poder aprofundar um pouquinho mais aí, depois você deixa a dica aí daquilo que você quer. Porque essa parte de desbiose que a gente trouxe para vocês foi daquela caixinha que eu deixei lá para vocês e vocês mandaram que queriam ouvir falar sobre desbiose e queriam também falar sobre reposição, tanto a reposição hormonal, tanto a masculina como a feminina, que a gente vai trazer um uro. Não vou falar aqui o nome dele, eu estou aguardando a confirmação. Não dê spoiler. Sensacional, para mim vai ser uma honra, assim. O cara, né? O cara. E também um grande nome também em relação à parte de reposição hormonal feminina, tá? Pra gente conversar aqui, pra gente tirar todas as dúvidas aí de vocês. Dr. Roberval, suas considerações finais aí nesse excelente episódio que foi hoje, desbiose intestinal. Desbiose, 1. Vai ter o 2, o 3, 2 e 3, né? Tem assunto aqui que não acaba mais para falar doutor? Até Então, transplante de fezes. Transplante de fezes, tá muito Pra já... tratamento de obesidade. Tratamento de Ixi, obesidade. eu nem falar isso aqui, tá, não já vai falar tá que eu em tô doido. evidência, né? Sim. Mas só que uma pessoa para fazer o transplante de fezes, eu tive uma professora numa pós que eu realizei, ela foi escolhida para fazer isso aí. Tá? Então tem que ser uma pessoa que muito certinha, né? O transplante Muito de fezes, ele realmente tá uma fase bem iminente de estudo de mesmo. estudo porque, já, bem legal já. Mas Mas uma coisa que vai... Vai demorar ainda, eu acredito que vai. Mas pode chegar. Mas vai uma chegar, possibilidade vai para chegar. tratamento de algumas Sim. doenças. Então, só, né, agradecer aí pelo convite de novo, né, doutor Fábio, doutora Patrícia, mas assunto temos muitos ainda para tratar com relação à desbiose, mas esse primeiro momento foi muito bom, né? Excelente. Tudo aí, tá? Para Muito você obrigado. já aplicar, né, Roberval, em casa, né? O que você não pode comer, o que você deve evitar, o que é um prebiótico, o que é um probiótico, quais os alimentos que vocês vão encontrar, né? Sim. Gente, faltou mais uma coisinha aqui, hein? E o probiótico? Como é que a gente faz? Onde é que eu encontro? Quais são os alimentos? Tem algum alimento que é probiótico, Roberval? Tem. Quais são? Vamos falar aqui do iogurte fermentado, do kefir, do kombucha,
dos queijos fermentados, né, também. Mas tira o queijo Tira pouquinho. o queijo, né, que mais... Muita gordura, né? Se for falar da gordura, dependendo do nível de desbiose que a pessoa tá, geralmente a gente evita, mas o kombucha, kefir, tá? E como é que faz o iogurte kefir? Porque a gente fermentado. pode fazer o kefir do leite e o kefir da água, né, Rob? Sim. Aí você precisa... Como é que é? Olha, vamos contar aqui pro nosso... Pelas pessoas que me dão a amostra de kefir que eu uso, você pega o leite, coloca a bactéria ali dentro, o lactobacilo que falam, e ele vai consumir toda a lactose do leite, aumentando o quê? As próprias bactérias que foram colocadas ali, gerando um processo de fermentação. E a da água? Da água, pega ali o açúcar mascavo. Geralmente as pessoas usam o açúcar mascavo com algum tipo de chá. E vai coloca lá o lactobacilo e vai deixar ele fazer ali o supercrescimento, né, das bactérias boas. Ou seja... água com açúcar mascavo. Com açúcar mascavo. Às vezes as pessoas pegam alguns chás também, né? Tem água de kefir também. Água de kefir, que é só água com kefir, né? Kefir, que aí deixa, dependendo do nível de fermentação, fica muito forte, que ele fica com, tipo assim, como se fosse até com uma acidez bem alta. Às vezes, quando eu tomo, até uma colega me deu recente para experimentar, eu disse, eu gosto dele bem fermentado, que você toma ali no primeiro momento, dá uma sensação que tomou uma dose de cachaça. Ela disse, eu gosto também dele bem fermentado. Eu ainda não tomei, eu não gosto muito desse com leite, não. Eu gosto com a água. Da água, Eu gosto da água, Mas como ela quer experimentar, para mim começar a divulgar para ela, eu estava experimentando, né? Mas eu gosto do kefir, mas o kefir, ele tem aquele lado também que a gente tem que ter muito cuidado, porque como ele é um produto artesanal, a gente tem que ter cuidado com quem vai prescrever baseado naquilo que a senhora falou, né, doutora? Assim como eu vou ter cuidado de manusear as verduras, o bom processo de higienização, dependendo do nível de desbiose que a pessoa está, se eu for tomar um kefir mal manuseado, né? Então, em vez de fazer bem, vai aumentar ali a gravidade de inflamação que o cliente já está, a pessoa já está. Então, o preparo do kefir, na verdade, eu pego uma colônia de bactérias e adiciono no leite. Adiciono no leite, adiciono na água, junto com... Se eu for fazer a água do kefir, só né? de água, a água do kefir. Eu gosto do de água também. Mas são bem legais, tá, doutor? Bem legal, eu gosto. Fica a dica aí, né? Fica a dica. As pessoas fazem muito na internet, vão lá, pegam e começam a fazer em casa. E tem pessoas que vendem isso. A garrafinha ali, todo o processo. Aquele que a gente comprava lá era vendido, né? Da tua colega, né? Bem legal dela. Bem vendia, bem trabalhadinho dela. Inclusive, essa colega que está fazendo agora é amiga dela lá, as duas faziam junto. Bem legal. Entendi. Eu gosto. Mas com os cuidados que a gente tem. Por exemplo, o paciente oncológico, eu não gosto de prescrever o kefir, porque ele é, né, artesanal. Eu tenho esse cuidado. Mas aí o paciente ele pode comprar na farmácia, ele pode mandar manipular, né? Passando por um profissional. Ou então ele mesmo fazer em casa, que ele faz com os cuidados dele, né, doutor? Sim. Eu tenho esse cuidado. E a senhora, doutora Patrícia, suas considerações finais? Pessoal, muito obrigada primeiramente aí ao Roberval, tá? A todos vocês que estão aí aqui, sempre presente com a gente, tá? Mais uma vez, obrigada, doutor Fábio, por estar mais uma vez. Mais um episódio, meu povo, de desbiose. Segurem aí que vai vir desbiose 1, 2, 3, já foi a 1, né? 2, 3, né? A gente fala sobre desbiose aí no processo de candidíases aí das partes de doenças Fúngicas, né? Doenças ginecológicas, autoimunes, né? Pessoal, aquela síndrome do ovário policístico, gente, tem total relação com desbiose. Que coisa interessante, né? Então, para a gente estar falando sobre isso, porque às vezes é um simples, tá? O óbvio, e o óbvio, sabe, assim? A gente não enxerga. Então, é interessante, como eu falei para vocês se observar, se conhecer, tá? Então, olha... Fica aí até a próxima, continue aqui, seguindo aqui o nosso canal, tá? Se inscrevam, ative as notificações, tá? E aí sigam também aí, @doutora Patrícia Santiago, e até a próxima, hein? Obrigada, hein, pessoal? Pessoal, muito obrigado. Depois de tudo que a gente conversou aqui, eu fiquei com o seguinte conceito na cabeça. Se você tratar a sua desbiose intestinal, você vai estar automaticamente tratando qualquer tipo de... melhorando a condição de qualquer tipo de doença que você possa ter. Ou por via direta ou por via indireta.
Como é que seria uma via indireta? Se eu melhoro a minha absorção intestinal, eu vou melhorar também o tratamento de uma doença de uma pílula que eu estou tomando. Então, às vezes, a gente tem uma doença e não consegue porque a gente não absorve. Então... Mas sabe por quê, doutor Fábio? Sim? Não. Sabe? Não? Porque, pessoal, toda doença começa no intestino. O intestino é a nossa É a principal porta de porta de entrada. Então, trate o seu intestino, que você vai melhorar a condição de qualquer doença que você tiver. Qualquer. Não vai curar a gente, tá? Seja bem claro. Melhorar Mas a você condição. melhora a condição, melhora a inflamação. Isso. Pessoal, muitíssimo obrigado. Foi top demais estar com vocês dois aqui. Eu ainda não descobri o que está de diferente na senhora, mas eu vou descobrir daqui a pouco. Você quer apanhar hoje? Muito obrigado por esse excelente episódio. Dr.Fábio.Rodrigues.Manaus. Bora lá, pessoal. Siga a gente aqui no Instagram. Compartilhe esse vídeo aí com quem vocês acham que precisa saber um pouquinho mais sobre desbiose intestinal. E até a próxima.